A gente vai mais para um quadro além da treta, né? Que a gente, além de falar da treta, a gente fala além da treta, né? Reflete mais profundamente por que aconteceu a treta. Luísa Mel, como sempre, né? Em outra treta aí com o cantor Zé Neto, e a gente vai relembrar o caso aí e vamos comentar, né? O Zé Neto, a galera sertaneja é ligada a uma romaria, né? E, e aí, eu acho que foi dois anos atrás, o cantor Zé Neto postou que ia pagar uma promessa, né? Ia montado num burro, percorreu uma quantidade significativa aí de distância, né? E postou na sua rede social, né? E aí a Luísa Mel entrou na história, né? E criticou bastante o Zé Neto, deu processo. A gente vai falar sobre o processo no decorrer da história. Seguinte, né? Ela ficou puto, falou assim: ah, caramba, cara, a promessa é sua e o animal que tem que pagar vai correr vários quilômetros, o animal vai passar mal, vai ficar doente, isso é maus tratos. E acusou o cantor de maus tratos, né? E na rede social, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Quando você, dependendo da situação, quando você lança uma treta, um debate, uma reflexão para a rede social, geralmente, muitas vezes a discussão não vai para o caminho certo. Porque assim, a discussão deveria ser, né? A romaria no sentido. Cabe ainda em 2023 fazer animais percorrerem tantos quilômetros, andando, machucando suas patas, tomando sol em relação a uma promessa. Isso não tem a ver com a fé da pessoa. Não tem outros meios para fazer isso? Não está na hora de discutir outros meios, né? Esse deveria ser o debate, mas o debate aconteceu porque virou uma treta, né? Porque o Zé Neto respondeu, ele ficou indignado, ele ficou puto, porque ele foi acusado de maus tratos. E aí tudo indica, e tudo ficou comprovado que no caso do Zé Neto, não era uma situação de maus tratos, né? Ele respondeu que o animal estava sendo bem acompanhado por veterinários, tinha toda uma estrutura para ser alimentado durante o percurso, beber água, em nenhum momento passar sede, e não ia ser o mesmo burro, o burro ia ser trocado. Então ele conseguiu provar, de certa forma, que ele estava dando uma estrutura real para que o animal não sofresse durante esse processo. Vamos lá. Eu acho assim, a Luísa Mel, ela sempre vem com os bons argumentos, porque ela é uma pessoa da causa animal, e a gente vai falar até de várias notícias de animais que acabam morrendo ou se machucando durante romarias, cavalos que são puxados por carroça e andam muitos quilômetros, passam mal, ficam doentes e morrem. E eu acho assim, a Luísa Mel, geralmente, nesses assuntos, ela é bem intencionada, mas a abordagem dela geralmente é errada. A gente teve recentemente com o caso lá da do TikTok, né, da capivara, a abordagem dela foi uma abordagem agressiva e depois se vira contra ela. No caso do Zé Neto, também se virou contra ela na época, porque eu acho que a abordagem dela, ela tem que melhorar essas abordagens, dependendo da situação. E assim, nem toda história é igual, né? Eu entendo que ela, durante a trajetória dela, pegou muitas histórias de cavalos que na Romaria sofreram maus tratos. É certo, mas nem todos os casos são iguais, né? Ela deveria ter pesquisado se nesse caso do Zé Neto, né, ele também estava cometendo maus tratos para depois ir na rede social acusar, né? Porque para você acusar uma pessoa, você tem que ter certeza. E eu acho que é isso que falta às vezes a Luísa Mel, porque ela tá tão cansada de saco cheio de maus tratos, que quando ela já vê alguma situação que remete a maus tratos, ela já fica meio fula, puta da vida e aí já quer atacar. No caso aí do Zé Neto foi a mesma coisa, né? Ela já atacou, aí vira uma treta na rede social, e aí as pessoas sabem o que acontece na rede social, né, gente? As pessoas querem treta. A rede social ela é alimentada por treta. É a raiva, é a discordância, é o xingamento que faz, que estoura nas redes sociais. E aí o Zé Neto entrou com um processo contra ela, né? E ganhou, né, esse processo. E aí a gente tem aqui algumas falas da Luísa Mel. Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa, sei lá, do que vai andar 180 quilômetros em cima de burro. Não foi o que você. Não foi você que fez a promessa, ajoelha no milho e vai andando. Não consigo entender, sugeriu a influenciador. Teve, a abordagem dela foi agressiva, né? Aí teve, após a ação da justiça, Luísa Mel apaga vídeo que acusa o cantor Zé Neto por maus tratos. O cantor Zé Neto, quando foi acusado,
nesse caso de forma injusta, entrou com um processo contra danos morais. A Luísa Mel perdeu, teve que apagar o vídeo, teve uma nota lá de desculpa. Mas assim, é o que eu falei, nesse caso aqui ela estava errada, porque nesse caso aqui o Zé Neto conseguiu comprovar que a promessa que ele estava pagando, o animal não estava sofrendo nenhum tipo de maus tratos. Mas por trás, além da treta, por trás tem uma mensagem que eu acho que a Luísa Mel sempre consegue. A Luísa Mel sempre tem uma mensagem mais ampla que as pessoas deveriam ouvir, mas não ouvem porque a treta atrapalha tudo. E ela falou, né? Olha, Zé Neto, você é um cantor muito famoso, você tem uma influência muito grande sobre as pessoas. Você sabe que muitas romarias, o cavalo acaba vivendo uma situação de maus tratos, porque muitas vezes ele percorre uma distância muito grande, sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de cuidado. O animal fica exausto, muitas vezes passa mal e morre no caminho. Eu acredito que com a sua influência você poderia falar para o seu público da Romaria tentar ter os mesmos cuidados que você tem, né? Olha que legal, você está dando um exemplo positivo. Você poderia estimular essas pessoas que fazem romaria, que usam animais, cavalos, burros, para ter esse mesmo tipo de comportamento, enquanto a gente não consegue arrumar outros meios para substituir, né? Então ela poderia vir com essa abordagem. Primeiro, assim, eu acho que ela deveria primeiro conhecer a história, ter certeza do que está acontecendo, e aí depois ir na internet e criticar. E mesmo assim, né? Às vezes é melhor tentar mandar uma mensagem para a pessoa, tentar conversar com a pessoa, entender e falar, ó, cara, esse seu comportamento aqui não é legal, tal. Muitos animais sofrem por causa desse comportamento aqui. A gente tá com algumas notícias, ó. Morte de cavalo durante romaria causa revolta e protestos em Lorena. UPA suspeita que o óbito foi causado por exaustão. Caso é o segundo registrado em mais de um mês na região. Então, assim, a Luísa Mel, ela queria trazer esse tipo de reflexão, esse tipo de debate, que é importante. Mas eu acho que em algumas situações ela não consegue colocar isso, né? Primeiro ela gera treta. E aí, quando gera treta, as pessoas não querem mais debater. Olha aqui outro caso. Cavalo cai ao puxar carroça com excesso de peso em Mato Grosso. E carroceiro chuta o animal. Então, assim, era esse debate, era essa reflexão que a Luísa Mel estava tentando trazer, né, sobre várias situações no Brasil que acontecem de cavalos que sofrem maus tratos, principalmente por exaustão, que o animal tem que percorrer muito, é usado como um tipo de ferramenta, e muitas vezes ele morre. Era esse tipo de reflexão que a Luísa Mel queria causar. Eu acho que a intenção dela é assim, ó, já que é um artista, uma pessoa famosa, tretando com essa pessoa, brigando com essa pessoa, esse assunto que é tão importante, que geralmente não tem tanta visibilidade da sociedade, da mídia e das pessoas, vai ter. Mas aí é o que eu falei, eu acho que ela, ela vai de forma errada, né? A gente teve o caso da Juliette, teve o caso do TikTok da capivara, né? O cavalo morre de golpe de calor enquanto transportava uma carruagem de turista. Então, era essa reflexão que a Luísa Mel estava tentando colocar, mas ela, mais uma vez, a abordagem dela é sempre agressiva em alguns casos. Então ela deveria. Eu entendo que ela está cansada de tanto mostrar, ela vive essa realidade, mas a abordagem dela geralmente é muito agressiva. Tem que entender melhor a situação, saber que nem toda história é igual, né? Então, se aprofunda na história, na situação, sabe bem o que está acontecendo, se aprofunda melhor na notícia, para depois não dar errado. E aí o que acontece? Ela é cancelada na internet muitas vezes, e aí a maioria dessas pessoas que estão cancelando ela não estão nem aí para a causa animal, estão nem aí. Porque não gostam dela, e aí a treta é o que prospera na internet. A gente poderia estar refletindo sobre a situação dos cavalos em romarias, a gente poderia estar refletindo sobre a situação dos cavalos que puxam carroça por todo o Brasil. Mas você vê, foi uma treta tão famosa, uma treta que chamou tanta atenção, mas ninguém discutiu o que era importante. A situação desses animais em romarias, a situação desses animais que muitas vezes são usados como ferramenta por carroça. Então, assim, não se refletiu sobre o problema maior, não se refletiu sobre a situação do animal. O que bombou foi a treta. Os dois personagens que são muito famosos, e é isso que bombou. Então é por isso que a gente fala que é o além da treta, né? A treta acontece, mas além da treta tem toda uma história que deveria ser mais explorada, tanto pelo público ou pela mídia, né? Então a gente trouxe esse caso aqui
da Luísa Mel, Zé Neto e o Cavalo.